E aí, olá a todos, e hoje eu venho aqui conversar com vocês, e junto com o que eu venho transmitir, que eu venho compartilhar com vocês hoje, terá um relato pessoal meu, que é para servir como exemplo dentro deste podcast. Então vamos lá. Provavelmente o tema deste podcast será: a sua evolução sempre irá ofender alguém. E por que eu trouxe esse tema e por que eu resolvi debater este assunto com vocês? É muito simples. Vocês já repararam que sempre que vocês evoluem em algo, que vocês adquirem conhecimento, que vocês evoluem financeiramente, ou conseguem um trabalho bom, qualquer coisa que seja, às vezes é algo mínimo. Vocês já repararam que algumas pessoas fecham a cara para vocês, elas às vezes até se afastam de raiva, já não sente mais vontade de estar perto de vocês, porque a sua evolução, seja na área que for, gera incômodo? Vocês já repararam que isso acontece? Pois bem, então é sobre isso que eu venho falar com vocês. E esta é uma realidade, cara. Sempre que você evoluir, sempre que você conquistar algo, alguém vai se sentir ofendido. Ofendido por inveja, ofendido por a pessoa não queria ver a sua evolução. Pode ser, né? Por inveja, porque a pessoa não queria que você evoluísse. E aí a pessoa fica com raiva da sua conquista, né? E aqui eu trago um exemplo para vocês, tá? Que é aquilo que eu disse no começo do podcast, que eu ia trazer um relato para que vocês entendessem melhor o contexto daquilo que eu estou tentando transmitir aqui. Pois bem, eu trabalho como CLT, né? Uma das ocupações que eu exerço como forma de ganhar dinheiro. E tinha um líder, ainda tem, né? Um líder no meu trabalho, que é o meu líder, que ele era a única pessoa que falava Libras, né? A língua brasileira de sinais, ali do nosso turno. Ou seja, não tinha outra pessoa além dele, né? A empresa é grande, tem um número muito grande de funcionários, então para ele aquilo ali era um motivo de bastante orgulho, né? E ele era, né, a única pessoa que falava. E ele era a pessoa mais estudada do local também, comparado com todos que estavam ali no meu turno, né? Então, assim, depois chegou eu. E aí eu tenho mais estudo do que ele. E ao invés dele me motivar, né? Ao invés dele tentar abrir oportunidades para mim, etc., na verdade, ele sempre fez alguns comentários tentando diminuir as minhas conquistas, ainda que essas fossem maiores e mais relevantes do que as dele. Aí aqui vocês podem querer tentar entrar no contexto de não, mas cada conquista. Mas ele fez uma comparação, né? Tentou fazer uma comparação diversas vezes. E fazendo uma comparação, as minhas são melhores e mais relevantes. Enfim. E aí, nesse processo, eu falo inglês. Então, além de ter mais preparação do que ele, né? No quesito estudo, eu ainda falava inglês. Só que ele tinha essa habilidade de falar em Libras. Ele desenvolveu, né, a capacidade de se comunicar com pessoas surdas. E aí aconteceu de um dia chegar um cara surdo no meu trabalho, no meu turno, que inclusive isso eu estava esquecendo de contar no início, né? E até então eu não sabia que esse líder, ele se comunicava em Libras. E eu me lembro que quando esse cara surdo chegou no trabalho, ele ficou muito deslocado. E aí eu parei assim e pensei, por que eu não aprendo a falar Libras? Eu vou aprender a falar Libras. Passou uma semana ali, eu já estava me comunicando o básico com ele, porque eu estudei todos os dias da semana e me dediquei. Passado 2 meses, eu já estava me comunicando muito bem. Quando você se dedica em Libras, é um pouco mais fácil de aprender do que idiomas oralizados, porque você consegue ter uma dinâmica maior, né? Então, assim, quem estudou Libras sabe. Para ser intérprete de Libras, provavelmente precisa ter uma habilidade muito maior, um tempo de estudo muito maior, então é um outro lado. Agora, para se comunicar, para conversar, até para ter uma conversa longa. Eu rodei de turno na minha empresa,
treinei pessoas para trabalhar na área onde que eu trabalhei em outros turnos, né, que eram pessoas surdas. E, cara, tudo bem, conversei, perguntei onde morava, o hobby, etc. Então, para comunicação, passou um tempo, 1, 2 meses de Libras estudando todo dia, vocês vão conseguir se comunicar de boa, se dedicando dentro desse tempo. O que não é possível estudando, por exemplo, inglês, francês, espanhol, né? E por aí vai. Idioma é verbalizado, né? É que você tem que falar. Enfim, prosseguindo. Então, esse cara chegou, eu fui aprender Libras e estava me comunicando com ele depois de uma semana, a gente ali, ele vendo que eu estava me esforçando e etc. E eu descubro que este líder, ele falava Libras, né? Ele falava Libras. E eu cheguei nele, né? Fui humilde, sempre respeitando, e pedi ajuda para ele me ajudar e tal. E assim, ele me ajudou no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Depois ele já não quis mais me ajudar. Embora isso não fosse dar nenhum trabalho para ele, porque eram coisas extremamente básicas, né? E aí, eu me lembro que eu estava conversando com o cara lá, surdo e tal. E ele chegou e eu usei um sinal que ele não sabia, né? Que é o sinal que significa ética. E aí eu tava falando com esse surdo sobre ética, sobre ética e tal, e fiz esse sinal. E ele olhou pra mim e disse o seguinte: qual sinal que é esse? Aí eu falei: é o sinal de ética, é assim que faz e tal. Ou seja, era pra ele me ensinar, inclusive ele fala Libras até hoje melhor do que eu, né? Mas já não tão melhor mais, né? E ele fez isso a vida inteira, só que chegou num limite que ele parou. Eu não parei, eu ainda estou me aprimorando, né? Então por isso que eu estou próximo dele. Então, ele ficou meio sem graça assim, né? Na hora que eu mostrei pra ele e tal. Ou seja, eu fui humilde de pedir suporte pra ele. Só que a partir do momento que ele viu que eu estava de fato me empenhando, que eu estava de fato procurando aprender, que eu realmente queria aprender aquilo e que eu realmente estava correndo atrás pra aprender, ali eu já percebi que ele tinha se sentido ofendido pelo olhar, né? A expressão facial. Eu olhei e pensei, agora lá vem, né? Eu já era sabotado no trabalho pelo meu nível de estudo, tinham me dado rasteirada, já tentavam me derrubar o tempo inteiro, as pessoas falavam mal de mim sem eu fazer nada, cheguei a ser ameaçado, né? De apanhar e ser desvivido, né? E por aí vai. Então eu pensei, agora lascou, agora, né? Mais uma coisa. E foi dito e feito. Ele, depois disso, viu eu conversando com o cara surdo lá, evoluí muito, muito mesmo. E aí, por diversas vezes, ele viu eu conversando com o cara, certo? Lembrando que ele não me ajudou mais. E toda vez a expressão dele, e ele lá de longe, achando que eu não estava vendo, né? Que ele estava observando, com aquela expressão do tipo, o cara que tinha mais preparação técnica do que eu, agora está, eu era mais estudado, já não sou mais, e agora o cara está falando o idioma que ninguém aqui falava, né? E lembrando, no meu turno, eu sou a única pessoa que fala inglês, né? Agora inglês e Libras. Então, né? Enfim. Aí, nisso, provavelmente ele pensou isso, nossa, o cara tal, né? Conseguiu uma coisa que eu fazia, que era só eu que fazia, ele consegue fazer agora. E nisso, cara, o certo era ele ficar feliz. Por quê? Primeiro, cara, todo mundo sabe algo que eu não sei. E ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender. As pessoas, elas precisam entender isso. Então, chegou o dia que eu estava conversando com o cara, ele chegou, e na hora que ele chegou, o cara começou a conversar com ele. E o cara falou que eu era muito inteligente e tal, que eu já tinha aprendido a falar Libras, né, o meu colega de trabalho, que é surdo, e ele foi traduzindo tudo pra mim. Ou seja, pra falar, querendo no sentido de, não no sentido de me ajudar, tá? Porque, novamente, ele sabia e já tinha visto por diversas vezes eu conversar em Libras com o meu colega de trabalho, que é surdo. Então, ele estava fazendo isso pra insinuar, eu sou melhor do que você. Até na expressão facial. Quem já passou por essas situações sabe bem o que eu estou dizendo. Tem gente que vai dizer que é paranoia, que eu estou errado, etc. Que eu estou preocupado com isso. Na verdade, eu não estou. Estou
trazendo para contextualizar. Mas enfim, vamos prosseguir. E aí ele começou a traduzir, eu fiquei calado, né? Aí tá falando isso. Até que chegou na parte que o cara surdo disse: ele é muito inteligente, ele já aprendeu a falar Libras, ele aprendeu muito rápido, ele me contou que faz tantas faculdades, que tem tais cursos, o cara falando com ele. E ele deveria ter uma oportunidade aqui dentro. Eu não entendo do porquê ele está trabalhando na área, né? E na hora que chegou nessa parte, ele não traduziu para mim, entendeu? Ele ficou parado, me olhando com cara de paisagem. E eu me lembro que eu virei para ele e disse: eu entendi o que ele falou, tô entendendo o que ele tá falando, tá? Eu já tô falando Libras. Inclusive, ele até falou aí com você. Inclusive, ele chegou a falar com o líder. Assim, ele já fala Libras. Ele aprendeu a falar Libras rápido. Então, virei pra ele e falei. Inclusive, ele até falou aí com você que eu aprendi a falar Libras, que eu falo Libras. Entendeu? Então, cara, vocês entenderam? A minha evolução incomodou ele. Por mais tolo que esteja, na visão de algumas pessoas, né? Na visão dele, não era tolice. Ele se incomodou, ele se sentiu ofendido por eu evoluir. Ele não foi o tipo de pessoa que pensou: ele evoluiu. Significa que eu estou ultrapassado, que eu parei no tempo. Então eu irei me esforçar mais. Eu continuarei me esforçando até o fim da minha vida. Mas não. Ele se sentiu ofendido. Ou seja, ele não queria mais continuar fazendo. Ele não queria continuar melhorando e não queria que eu melhorasse, assim como ele não quer que outras pessoas melhorem. Então é o que eu quero deixar de lição aqui para vocês. Quando eu digo que as pessoas se sentirão ofendidas pela sua evolução, é porque elas têm preguiça, elas não correm atrás, elas não lutam. E elas não querem, porque elas são preguiçosas. Tem pessoa que você pode tentar ajudar, você pode tentar fazer de tudo. Só o fato de você ver que alguém está correndo atrás de você e a pessoa está se esforçando, já era motivo para todos se esforçarem, para todos se empenharem. Mas não, as pessoas elas gostam de ficar acomodadas, elas gostam de ser ociosas. Então, esse caso é para mostrar isso, entendeu? As pessoas vão muitas vezes te odiar pelo simples fato de você estar fazendo e elas não. Mas elas não vão fazer. Elas não querem que você faça. Elas querem que você seja medíocre ou que você esteja no máximo no mesmo nível que elas. A partir do momento que você começa a querer mais, você começa a despertar raiva nas pessoas. Entenda isso. E entender isso vai privar vocês de muita coisa, de muita dor de cabeça, vai ajudar a se virar melhor em determinadas situações. Então isso aqui é nada mais, nada menos do que um conhecimento, algo que eu aprendi na vida. Eu citei um exemplo, mas eu poderia citar vários, não só do que aconteceu comigo, mas do que eu já vi acontecendo com outras pessoas. Então, isso daqui é um conselho, é uma dica para vocês, tá? É uma experiência de vida sendo compartilhada para que vocês peguem e consigam utilizar como conhecimento próprio e como benefício próprio e saber lidar. Eu queria ter recebido esse tipo de conselho quando eu era mais jovem. Eu queria ter recebido. Eu não teria sido tão ingênuo e eu teria sido evitado, por exemplo, me passaram a perna diversas vezes dentro do meu trabalho. Eu teria evitado isso diversas vezes, todas as vezes que aconteceu, ou na maioria das vezes, se eu tivesse recebido certos conhecimentos, ok? Então é isso, muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.